Bom, então, voltando aqui, eu estava comentando com vocês que na fase de gigante azul, a estrela ela vai fazer a mesma coisa que o Sol faz, ou seja, fundir hidrogênio para formar o hélio, né? Com a diferença que, como a temperatura é muito mais alta, esse processo de fusão do hidrogênio vai ser muito mais rápido, tá? Então, enquanto estrelas do tamanho do Sol duram aí na ordem de 10 bilhões de anos, né, a sua existência, ou seja, o período de fusão nuclear, estrelas gigantes azuis vão durar 100 milhões de anos, né, nessa ordem aí de tempo, ou seja, mais ou menos 100 vezes menos, duram 100 vezes menos. Bom, o que vai acontecer então, né, com o esgotamento do hidrogênio? Com o esgotamento do hidrogênio, a gigante azul ela vai passar por uma transformação em que ela vai se tornar uma supergigante vermelha, tá? Então, da mesma forma que o Sol vai passar por uma transformação dessa, a gigante azul também vai passar por isso, só que, claro, numa velocidade muito mais rápida, num tempo muito menor, né? Ela chega nessa fase de supergigante vermelha. Só que, diferentemente do que acontece com estrelas do tamanho do Sol, com a massa do Sol, como essa estrela aqui ela é muito mais quente, né, ela tem uma massa muito maior, vai ser possível, né, nesta fase do supergigante vermelho, formar muito mais elementos. Né? Boa parte dos elementos da tabela periódica vão se formar no núcleo dessas estrelas. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, supergigante vermelha, peraí, supergigante vermelha, ok. Bom, então o que acontece? Vamos às etapas. Né? Quais elementos vão se formar? Então, inicialmente, nós teremos a fusão do hélio para formar carbono e oxigênio, tá? Como acontece aqui no caso das estrelas semelhantes ao Sol. Depois nós teremos a formação de elementos mais pesados, como o sódio, depois o magnésio, depois silício, enxofre e assim por diante. Ou seja, você vai ter a fusão, por exemplo, do hélio para formar carbono e oxigênio. Formou carbono e oxigênio, a estrela vai passar por uma transformação em que o carbono e o oxigênio vai ser fundido para formar o sódio. Ou seja, você vai ter várias formações de elementos, né, dentro no núcleo da estrela. Né? Acontece que todo o carbono vai ser fundido? Não. O carbono que está no núcleo, né, vai ser fundido. Você vai ter camadas de carbono, oxigênio, hélio, ou seja, diversas camadas com vários elementos aqui nessa estrela. Lembrando, qual que é o intuito da estrela fazer aí a fusão nuclear? O intuito é gerar energia, né? Gerar a pressão de radiação para impedir que a estrela entre em colapso. Lembrando aqui que como a massa ela é muito maior, a gravidade ela é muito maior, ou seja, é necessário gerar muito mais energia para manter a estrela, né, de tamanho estável. Bom, o último elemento que vai se formar no núcleo dessas estrelas é o ferro. Tá? E o que acontece quando se forma o ferro? A pressão de radiação, né, originada da liberação de energia da fusão nuclear, ela acaba sendo muito pequena. Né? O ferro libera muito pouca energia quando ele é fundido, quando ele é formado pela fusão. Então a pressão de radiação acaba não conseguindo liberar tanta energia, então vai ter um resfriamento do núcleo e como consequência, né, a pressão de radiação menor aqui dentro vai fazer com que a força gravitacional, que é a força que vem de fora para dentro, acabe colapsando a estrela. Então a estrela ela vai passar aí por um colapso, por uma redução de tamanho, só que com esse colapso, o aumento da pressão, o aumento da temperatura vai levar a um processo de fusão nuclear muito intenso no núcleo, tá? E vão se formar elementos aí mais pesados que o ferro com esse superaquecimento. Só que essa fusão nuclear descontrolada vai acabar fazendo com que a estrela exploda, né, naquilo que nós chamamos de supernova, né? Ou seja, ela vai explodir uma explosão gigantesca, né? Uma temperatura enorme envolvida aqui nessa explosão, tá? E o que acontece é o seguinte, ó, você tem, né, aqui a supernova, deixa eu só anotar, né, só mandar nome.
na explosão da supernova, você tem a formação de todos os elementos que são mais pesados que o ferro e são encontrados na natureza, tá? Então, o ferro, só confirmando aqui, o número atômico do ferro é 26, tá? O número atômico do urânio, que é o último elemento natural, é o 92. Então você vai do ferro, que é o 26, para o urânio, né, do ferro, que é o... Deixa eu anotar aqui. Você vai do ferro, que é o elemento 26, até o urânio, que é o elemento 92, você tem uma série de elementos aqui, vários metais que são encontrados aqui na Terra, vários elementos encontrados aqui na Terra, que não se formam no núcleo da estrela, eles se formam aqui na supernova. Tá? Então, por isso que as supernovas elas têm essa importância, né? A produção de elementos químicos acontece nessas explosões, essas explosões finais aqui da vida de grandes estrelas. Bom, depois da explosão da supernova, o que vai acontecer? Você vai ter, né, a liberação de toda uma tabela periódica de elementos químicos, né, espalhados pelo espaço, na forma, né, novamente, de uma nebulosa planetária, assim como aconteceu aqui no caso de estrelas semelhantes ao Sol. Então você vai ter aqui a formação da nebulosa planetária. Ela vai se formar aqui as nebulosas remanescentes, né, de supernova. A gente pode dar uma olhada em algumas imagens aí do Google para entender, né, melhor o que acontece, tá? Você tem aqui as nebulosas formadas aí após a explosão da supernova, tá? Então, um exemplo típico, né, de uma nebulosa remanescente de supernova. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. De supernova. Ó, esse aqui é alguns exemplos aí do Google Imagens para mostrar para vocês, né? Então aqui é não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas é um material que foi despejado no universo, né, após a explosão da supernova, tá? Então você tem aqui essas imensas nuvens, né, formadas de diversos elementos, muitos elementos que foram formados ou no interior da estrela ou durante a explosão, e formam essas belíssimas imagens que vocês estão vendo, né? Espero que vocês estejam vendo uma boa qualidade, tá? Então tá aí uma remanescente de supernova. Isso aqui é uma fotografia do Hubble. Tá? Olha que coisa espetacular, impressionante, né? Então você vê essas grandes nuvens aí que são liberadas no espaço após a explosão da supernova, tá bom? Então se forma aqui uma nebulosa planetária contendo diversos elementos, como eu falei, né? Incluindo vários metais. E essas remanescentes de supernova, elas podem vir a dar origem, né? Esse material que foi expelido aí após a explosão da supernova pode vir a dar origem a uma outra geração de estrelas, né? Isso que é o mais legal. Então, por exemplo, se você for pensar o caso aqui da Terra, né? A Terra, ela tem um núcleo de ferro, né? Então, o ferro que existe no núcleo da Terra, ele não existia naquelas primeiras nuvens, né, de hidrogênio e hélio após no caso, após o Big Bang, né? Ele só foi ser encontrado no universo, né, nessas nebulosas que surgiram aí da explosão de estrelas mais antigas. Então, o nosso Sol, ele já foi feito a partir de uma, entre aspas, reciclagem de matéria, ou seja, elementos que foram expelidos no espaço a partir da explosão de estrelas mais antigas, né, estrelas muito maiores do que o Sol. Então, a Terra é um produto desses elementos e nós também somos produtos desses elementos, né? Se você for pensar na nossa composição de organismo, né, como espécie humana, como um animal, enfim, nós temos aí carbono, né, o carbono que surge aí da fusão do hélio, né, em estrelas comuns, né, o carbono ele acaba sendo um dos primeiros elementos formados.
nós temos o oxigênio que nós respiramos, nós temos aí o cálcio dos ossos, nós temos nitrogênio para formar toda a estrutura básica de aminoácidos, o DNA e tudo mais. Você tem o ferro, que dá a coloração vermelha ao sangue, tá? Então, o nosso sangue, as hemácias contêm ferro e assim por diante, ou seja, diversos elementos que formam o nosso corpo, né? Diversos átomos que estão dentro do nosso corpo e que foram formados ou no interior de uma estrela gigante, né? Ou na explosão dessa estrela em uma supernova. Tá? Então nós estamos diretamente ligados ao universo. Daí que surge aquela frase famosa, né? Somos feitos de poeira de estrelas. E é isso, nós somos feitos de restos de estrelas, né? Essa poeira, entre aspas, né? Essa nebulosa que é expelida, que é o material estelar que é liberado no espaço, é dessa poeira que nós fomos feitos, tá? Então isso que é interessante a gente entender, né? Com esse processo. Bom, só para finalizar essa aula, que já está bem longa, né? Eu só quero comentar com vocês o que acontece depois da explosão da supernova. Bom, vai sobrar, né? Vai sobrar ainda uma grande quantidade de matéria, né, no núcleo da estrela, tá? E essa quantidade de matéria, ela vai ter dois destinos dependendo da massa da estrela, da massa original da estrela. Bom, no caso de estrelas que têm entre 8 massas solares e... Opa! Entre 8 massas solares. Espera aí, pessoal. 8 massas solares. Calma aí. E 25 massas solares, né, que seria essa primeira situação aqui, você vai ter o surgimento da chamada estrela de nêutrons, tá? Então a estrela de nêutrons é um corpo muito denso, né, extremamente denso, que é um núcleo, no caso, que foi colapsado, tá? E ela tem esse nome de estrela de nêutrons por quê? Porque a gravidade dela era tão alta que fez com que os átomos eles fossem colapsados também, ou seja, os elétrons foram unidos a prótons para formar nêutrons. Então você tem uma grande massa de nêutrons. Tá? Vou tentar mostrar uma imagem aqui do Google para vocês, né, visualizarem mais ou menos o que seria uma estrela de nêutrons. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Opa. Então, uma estrela de nêutrons é um corpo com um campo magnético muito intenso, né, que libera aí uma grande quantidade de radiação, de jatos de radiação. Tá? Você já deve ter visto essas imagens aqui impressionantes, né? Claro que isso aqui são concepções artísticas, né? Mas aí uma maneira de representar uma estrela de nêutrons. Então ela faz um giro muito rápido e tal, elas rotacionam num ritmo muito rápido, elas formam intensos campos magnéticos ao redor delas e tem esses jatos de radiação, tá? Então aqui está a estrela de nêutrons. Estrela de nêutrons. Tudo bem? O outro destino que pode acontecer com essas estrelas, né, e isso vai acontecer no caso em que a massa delas, a massa das estrelas, ela é maior do que 25 massas solares, é a formação do bem conhecido buraco negro, né? Então, o buraco negro, vou tentar representar aqui. Então, um buraco negro ele pode vir a se formar nesses casos, né? Em que a estrela ela é muito grande e nem a fase de estrela de nêutrons ela é capaz de segurar o colapso, tá? Então, um buraco negro ele se forma quando a estrela ela é colapsada até o ponto da singularidade, ou seja, o raio dela vai ser zero ou muito próximo de zero, tá? Então, essas imagens que nós temos aqui do buraco negro, né? No caso aqui são fotografias, é uma fotografia que foi produzida, né, a partir de vários satélites e tal, eles conseguiram fazer essa imagem. Aqui já é uma concepção artística que foi inclusive apresentada naquele filme Interestelar, né? Mas enfim, nós temos aqui uma esfera negra, né? E essa esfera negra geralmente ela representa, né,
o que nós entendemos como sendo um buraco negro. Bom, o que é exatamente o buraco negro? O buraco negro, na verdade, ele é formado pela singularidade que está dentro dessa esfera negra. Esta esfera negra, na verdade, ela é conhecida como horizonte de eventos. Essa aqui é uma outra imagem bem legal, né? Mostrando aí o horizonte de eventos. O que seria o horizonte de eventos? Bom, primeiro, o que é o horizonte, né? Se a gente for pensar na aplicação do dia a dia. O horizonte é aquela linha que define, né, o que nós podemos enxergar da superfície da Terra e o que nós não podemos enxergar, né? Além do horizonte, nós não enxergamos. Por quê? Em muitos casos, devido aí ao relevo, né, montanhas e prédios, enfim, coisas que formam a linha do horizonte. Mas em outras situações, se você for pensar, por exemplo, quando nós estamos aí na beira do mar, né, olhando para o oceano, a linha do horizonte é formada por aquilo, né, a superfície da terra que nós conseguimos enxergar antes da curvatura da Terra impedir a nossa visão. Né? Então aí está formado o horizonte. Então o horizonte é o limite daquilo que nós conseguimos enxergar. Para um buraco negro, né, o horizonte dele é, na verdade, né, o limite a partir do qual nós não conseguimos enxergar nada que vem dele. Então, além do horizonte de eventos, nem a luz consegue escapar. Nenhuma informação chega até nós. Né? A coisa mais rápida que existe no universo é a luz. Nada supera a velocidade da luz. Além do horizonte de eventos, nem mesmo a luz escapa do buraco negro. Tá? Então, é aí por isso que se forma esse horizonte de eventos. Ou seja, ele vai definir um raio, né? Um raio abaixo do qual, né, dentro desse raio, a luz não escapa. Dentro desse horizonte de eventos é que está a singularidade, ou seja, o ponto ali em que a massa da estrela colapsou. Ninguém sabe exatamente como é essa singularidade, né? A existência dela, as propriedades aí mais básicas, é difícil a gente conseguir entender. Né? Basicamente, o buraco negro ele foi inicialmente apenas teorizado, né? Ele foi proposto de maneira teórica, depois é que foi fotografado, né, nessas imagens que nós vimos aí nos últimos anos, tá? Foram divulgadas nos últimos anos, mas nós não temos muito entendimento do que acontece aqui, né, nesta região que é o horizonte de eventos. Mas enfim, esse é o estado aí de maior colapso de uma estrela. O que acontece com as maiores estrelas, elas acabam aí colapsando, né, para formar o buraco negro, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria discutir com vocês, tá? Essa imagem aqui eu vou salvar para mandar para vocês. Vocês podem copiar no caderno, tá bom? Vamos ficar por aqui. Lembrando que na segunda-feira nós temos aula lá no colégio e eu vou fazer uma atividade com vocês. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que vocês tenham material para estudar, tá bom? Então, bom feriado para vocês e a gente se vê aí segunda-feira. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Até mais.